Oi, gente, bom dia, Letícia, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia. E aí? Letícia, fala para mim uma coisa, vocês estão entrando nessa que eu agendei aqui direto, né? Ou eu preciso aceitar? Então, não sei. Tá indo direto, não tá? Aí tá. Tá, beleza. Então tá bom. Ó, na Bom medida do dia, possível. professor. Bom dia, tudo bem, Natália? Eu prefiro assim porque não fica ninguém de fora, né? Desse jeito é um pouquinho... Oi, bom dia, Legal. professor. Tudo bem, David? Bom dia. Legal, gente. Deixa eu ver quem mais está entrando aqui. O André, bom dia, André. Bom dia, professor. Bem? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Legal. A Beatriz. Tá aí todo mundo. Boa então. tarde, prof. Tudo bem? Boa tarde já. Olha. Legal, pessoal. Deixa eu ver. Quem mais está entrando? Legal. Gente, vocês têm visto às vezes lá as aulas que estão sendo colocadas no YouTube, no canal do Vetor? Vocês estão dando uma olhadinha nela às vezes, tal ou não? Olha, prof, eu reassisti uma de biologia do Rosa e, mano, eu levei o dobro de tempo. Eu fiquei 3 horas na aula. Ué, por quê? Porque eu fico parando e escrevendo, porque é mais fácil. Ah, entendi. Então você vai tem essa aproveitando. facilidade ao mesmo tempo que te atrapalha. Depois, você vê que você não vê que o tempo passa. É, o Só problema depois é que esse, repara. né? Sim, o problema é Eu o assisti tempo, né? a de proteínas, a última, sem ser a última, né? A De enzimas? antepenúltima. De Tá. enzima, proteína, porque como caiu bastante no simulado, eu fiquei um pouco com dúvida em algumas alternativas, assim, eu Aham. assisti de novo a aula. Ah, legal. É legal por isso, né? Que você pode pegar e olhar de novo e tal. E alguma coisa ver mais uma vez, né? Essa é a grande vantagem, né, gente? Eu acho O que que para tá isso sendo seria... bom também, professor, é esse site que o senhor passou, porque, nossa, eu tô sentindo muita falta da sua lousa. Sei. Esse site é muito bom, Nossa, né? sim. Você vê, ó, eu estou colocando aqui agora, até para isso, o endereço do site, né, Planeta Bio. Aí, ele tem uma navegação, né? Ele é um site, assim, típico, né, gente? Claro, site das antigas, que realmente você vai navegando e vai vendo as coisas, é um site aberto, né? Então, assim, quando a gente entra no Planeta Bio, toda essa nossa parte da matéria, ela está aqui, ó, em citologia, né? Tipo, tem as coisas lá na lousa, tem, sei lá, ecologia, né? Tem lá zoologia, etc. Então, e tem citologia, quer dizer, é o estudo da célula. E aí, dentro de citologia, a gente está indo aqui, ó, bioquímica, né? Porque aí são o quê? As substâncias químicas. Então, você encontra lá carboidratos, lipídios, proteínas e tal, né? E aí nós estamos dentro da bioquímica. Nas proteínas, você vai encontrando todos os tipos, né? Então, teve uma aula que eu usei só aquela parte inicial, com os conceitos de proteína, né? Com a parte molecular. Beleza. Aí depois a gente usou a parte de enzimas e agora a de anticorpos, né? Ou seja, então assim, a sequência de navegação desse site, quando você for rever e tal, deixa eu fazer agora a tarefa que o Castilho passou, né? Que nem aquela da aula passada. Putz, esqueci, vamos supor, qual tipo de célula que produz o anticorpo, né? Que é o linfócito B. Aí você entra lá rapidinho nesse site, faz esse caminhozinho, né? E pronto, você já revê lá tudo, tal, tá bom? Então ajuda mesmo, né? Nesse papel que eu tenho feito, né? Essa cartolinazinha, como se fosse uma luzinha, eu ponho realmente só o estritamente necessário, né? O que é realmente o ponto mais importante e principal. Então os outros detalhes e curiosidades, etc., aí estão no site, né? Então eu já vou deixar aqui, ó, registrado, tá bom? Muito bem. Então, justamente retomando aquele assunto, né, pessoal? Vocês viram que o título da aula hoje é Ácidos Nucleicos, aulas 15 e 16, né?
E aí a gente vai trocar de categoria de substâncias orgânicas mesmo, né? Nós passamos pelos carboidratos, pelos lipídios, proteínas, e agora a gente vai trocar de categoria, certo? Que são DNA e RNA e tal. Mas antes de fazer essa troca, eu quero dar uma complementada na questão dos anticorpos, no assunto da aula passada, e principalmente com a comparação entre vacinas e soros, né? Então, quer ver? Falando nele, né? Falando no site Planeta Bio, eu vou para lá então. Vou dividir a tela aqui com vocês. Tá? Onde é que eu tenho? Ah, tá aqui. Aqui, pronto, né? E tipos de imunização. Certo? Então a gente tinha visto, né, só para lembrar na aula passada, gente, que essa daqui é a curva típica de imunização, né? Quando a pessoa recebe a vacina, que a primeira dose começa ainda a produzir a memória imunológica e, portanto, a produção de anticorpos é pequena e é lenta, lembra? Por isso que algumas vacinas demoram até um mês, às vezes, né? Para pegar, para a pessoa realmente estar imunizada. E na segunda dose, aqui a segunda dose, né? Essa produção fica muito mais acelerada, né? Muito maior e mais rápida. Tá legal. Agora, tudo isso é imunização ativa, né? O que é imunização ativa? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse é o complemento. Nesse caso, a gente injeta no indivíduo, ou até ele toma por via oral, os próprios antígenos do parasita, né? Por exemplo, proteínas da cápsula do vírus, por exemplo, carboidratos da parede da bactéria, tá? E aí, o organismo que vai realizar aquela resposta imunológica primária, que eu mostrei para vocês na aula passada, né? E aí, portanto, ele começa a fazer os anticorpos e desenvolve a memória imunológica, certo? Então, aqui no Planeta Bio, ele fala assim, ó, o organismo aprende a fabricar os anticorpos quando adquire a doença ou por meio de inoculação de vacinas. Então, também, se a pessoa pegar a doença, né, e se curar e sarar, ela criou a memória imunológica dela. Na forma de linfócitos B, chamadas células monoclonais, né, que vão se dividindo por mitoses. Mas todas as células que vêm da mitose, dessa primeira, elas já têm aquela receita de fazer os anticorpos, entendeu? Então a gente passa a chamar essas células de memória, né? Ou então você pode mudar para memória imunológica, ou célula de memória, ou memória imunológica, o nome dessa memória, né, gente, do organismo, tá? Tá certo? Então o organismo fica sensibilizado, desencadeia uma sucessão de eventos imunológicos, até fabricar anticorpos específicos próprios, e ele mesmo fabricar, né? Que se encaixam no antígeno. Então, a reação antígeno-anticorpo, aquela que a gente viu na aula passada, né? Por chave e fechadura, o anticorpo se liga ao antígeno, né, gente? A princípio, a vacinação é um processo seguro e de longa duração, uma vez que é introduzido no corpo o antígeno morto ou atenuado, incapaz de desencadear a doença. Assim, ocorre a produção de anticorpos, além de uma memória imunológica, né? Que garante uma resposta rápida caso haja nova entrada do antígeno no organismo, certo? Então, a gente, por causa disso, né, diz que a imunização ativa, pessoal, por exemplo, as vacinas, elas têm duas características principais, né? Primeira é que ela é lenta, quer dizer, para fazer efeito, ela vai demorar dias ou semanas até o organismo ter criado a sua memória imunológica. Então, um processo lento, certo? Segunda característica da vacina, ela é duradoura. Ela vai durar 1 ano, vai durar 10 anos ou vai durar a vida toda. Depende da vacina, depende da doença, né? Então, a polio, até falei para vocês na aula passada, a vacina dura a vida inteira depois que a pessoa se imunizou as doses de reforço que são necessárias, né? A da gotinha lá da Sabin. Já a vacina da gripe dura um ano só. Mesmo assim, você pode dizer que ela é duradoura, porque 1 ano é razoável, né? Aí a pessoa tem que tomar outra vacina no ano seguinte. Isso porque, lembra, por causa de mutações dos vírus. Não é culpa da memória imunológica do organismo, né? A memória continua. Mas para aquele vírus, como ele é muito mutagênico, 1 ano depois já tem novos vírus com antígenos diferentes no capsídeo, né? Proteínas diferentes. Então, assim, aqueles anticorpos que nós tínhamos criado por causa da vacinação, eles não se encaixam mais contra esses vírus
de versões renovadas, né, de versões mutantes. Então tem que ser feita uma nova vacina, e aí a pessoa tem que tomar de novo, né? A vacina do tétano, por exemplo, que é a bactéria tetânica, o Clostridium tetanium, essa vacina dura 10 anos. Né? Então tem a durabilidade, ela é muito variada, né? Do quanto que pode durar. Lembra, por exemplo, a vacina da febre amarela, né, gente? Que teve a epidemia de febre amarela antes do coronavírus, por 2 anos, 3 anos, né? E a vacina da febre amarela é uma vacina antiga. Ela já tinha desde meados do século XX. Ainda bem, né? Você vê, mesmo assim, teve epidemia e foi terrível, né? Mas a vacina da febre amarela é uma que pode durar a vida toda. Se a pessoa tomar a dose completa, que é uma dose X de quantidade, de concentração, né? Ela fica imunizada pela vida toda. Mas naquela epidemia de febre amarela que aconteceu, o governo decidiu fracionar a vacina, né? Por quê? Porque se ele divide uma dose completa em 3 doses para as pessoas, ele pode imunizar muito mais gente, né? Então, fracionar a vacina, e as pessoas que tomaram a vacina para a febre amarela dessa vez, tipo de 3, 4 anos para cá, né? Elas tomaram uma dose que não é para a vida toda, entendeu? É uma dose que cria uma memória imunológica menor, né? Com menos células de memória, menos linfócitos B e tal. Então, elas vão ter que ser vacinadas de novo mais para frente, né? Agora, quem antes disso tinha tomado vacina para febre amarela, quando não era epidemia, tinha tomado a dose inteira, tá? Completa. E essa dura a vida toda de memória imunológica, né? Então, tudo depende, você percebe? Cada caso é um caso, cada vacina é uma vacina, né? E assim por diante, tá? E aí, todas as vacinas que você puder lembrar, que você conhece, entram nessa característica, né? Seja Sabin, seja a vacina antirrábica, antitetânica, né? A BCG contra a tuberculose e assim por diante, né? São todas imunizações ativas, então o próprio corpo fabrica os anticorpos, então ele foi ativado, né? Ele teve o trabalho, todas elas com efeito lento para pegar e todas com alta durabilidade, né? Todas bem duradouras. Muito bem. Aí vamos comparar esse tipo de imunização com a imunização passiva. Qual que é essa, gente? São os soros, né? O organismo, nesse caso, então está aqui a descrição oficial do Planeta Bio. O organismo recebe anticorpos prontos para amamentação. Perdão, outra vírgula, né? Primeiro, o organismo recebe anticorpos prontos. É isso. A pessoa ou ingere ou recebe injetados anticorpos. Não foi ela que fez, né? Por isso, imunização passiva. E aqui vem as formas dessa introdução do anticorpo, né, gente, no organismo. Então, ó, ou por amamentação, no leite materno, o bebê toma os anticorpos que a mãe fez, ou via placentária, os anticorpos atravessam a placenta e vão para o bebê, ou por meio de um soro. Quer dizer, então, aí a pessoa já adulta, né, recebendo anticorpos feitos em laboratório, um soro que a gente chama de soro não é, gente, terapêutico, né? Porque não é um soro, não é uma prevenção. É engraçado, mas a imunização passiva ela não é preventiva. É um soro terapêutico, ele é para tratar já a doença, tá? Então, se a pessoa já está, a não ser o de amamentação e placentária, né? Esses vão mantendo o bebê assim imunizado por um certo tempo. Mas como são anticorpos e eles são proteínas, eles acabam se degradando, né? Então, chega uma hora que eles vão perdendo a sua capacidade de atuar. Então, as duas características da imunização passiva, elas são o contrário da ativa, né? A imunização passiva, ela é rápida, ela faz efeito imediato, porque a pessoa já recebeu os anticorpos prontos, certo? Mas ela é passageira, porque quando esses anticorpos se desintegrarem, né, forem reabsorvidos pelo organismo, pronto, já era. Ela não tem a memória imunológica, já que ela não produziu os anticorpos, né? Então, os linfócitos B dela não trabalharam, não foram ativados, concorda? Então ela não tem as células de memória para aquilo, né? Ela estava artificialmente imunizada, mas passa logo, certo? Então, por meio de um soro. Também, vários soros, né? Soro antiofídico, soro antiaracnídico, soro antitetânico, soro antirrábico e assim por diante, né? Então, soros contra picadas de cobra, de aranha, de escorpião.
e soros também contra doenças, né? Antitetânico, antirrábico e etc. Tá? Os anticorpos do soro, então, agem imediatamente, porém, tem curta duração, uma vez que o organismo não aprende a fazer os seus anticorpos, então ele não forma o que, gente? A memória imunológica, né? Esse é o grande problema da imunização por soro e da imunização passiva. É aquela coisa, melhor do que nada, né? A pessoa já está, por exemplo, com a picada de cobra, o veneno correndo no sangue dela, né? Esse veneno, imagina só, de uma cascavel, tem enzimas digestivas que vão digerir os vasos sanguíneos dela, tem toxinas, neurotoxinas que vão apagar o sistema nervoso dela. Então, para que isso tudo seja neutralizado, os anticorpos do soro antiofídico, que é injetado na pessoa, né, eles vão, por encaixe, chave e fechadura, neutralizando esses antígenos. E aí, então, vão neutralizando a ação do veneno, né? Se isso não for feito, a pessoa vai morrer da picada da cobra, certo? Agora, tanto tem um efeito passivo e passageiro, gente, que se a pessoa se tratou com esse soro antiofídico, melhorou, passou, pronto, está salva. E uma semana depois ela for picada de novo, pronto, ela não tem mais a imunização, né? Ou ela toma o soro todo de novo, ou ela pode morrer nessa segunda picada, certo? Muito bem, eu estou vendo aqui que tem algumas perguntas, deixa eu ver quem queria me perguntar sobre isso. Ou não? Alguém tinha levantado a mão ou impressão minha? Sim. Oi, fala, Letícia. A Letícia, o Breno e o Felipe. Tá bom, deixa eu ver a Letícia primeiro, manda aí. Tá, primeiro eu só queria avisar que o microfone do Gabriel tá ligado, aí às vezes faz uns barulhinhos e, enfim. Valeu. Obrigado, Gabriel. Obrigada. Ô, Vamos professor, no caso, estão tentando fazer com que as pessoas se curem do coronavírus através de pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus. Relacionando essa ideia da imunização ativa e passiva, a pessoa que se infectou é uma imunização ativa e a pessoa que irá receber os anticorpos dessa pessoa que foi infectada primeiro, ela sofreria uma imunização passiva? Isso, exatamente, viu, Letícia? Na verdade, essa forma aí de tratamento experimental, né, e não tão eficiente, é meio que no desespero, né? Uhum. Você fazer uma imunização passiva é uma atitude meio desesperada, porque você pega os anticorpos de alguém que se curou, e ela tem mesmo esses anticorpos por um certo tempo, né? E pega esse sangue e já faz uma transfusão para outra pessoa, entendeu? Só que não é uma coisa assim tão simples e mágica, né? Por exemplo, quando é feito um soro antiofídico contra a picada de cobra, a gente tira o sangue do cavalo. Então, o cavalo recebe o veneno da cobra numa injeção, certo? E aí ele tem uma imunização ativa, o cavalo. Ele faz os anticorpos contra essas neurotoxinas do veneno, vamos supor, de uma cascavel, né? Esse cavalo fica doente, ele sua, ele perde pelo, entendeu? Né? Quase morre. Mas ele faz os anticorpos, o corpo dele é muito grande, então ele tem um volume de sangue muito grande, né? Ele consegue sobreviver com uma quantidade de veneno pequenininha. Bom, mas aí quando o sangue do cavalo é retirado, uma parte também, né, que ninguém quer matar o cavalo, então tira um pouco do sangue do cavalo, vamos supor 1 litro que dá para ser tirado, ou até um pouco mais, os anticorpos são purificados a partir desse sangue. Imagina, você não vai pegar o sangue do cavalo e injetar na pessoa, né? Então você purifica os anticorpos do sangue dele, você entendeu? Você vai tirando todo um processo de centrifugação, né? De purificação, usando filtros e etc. E aí você consegue um frasquinho de soro antiofídico minúsculo, com 50 ml de soro. Então ali você tem os anticorpos concentrados contra o veneno da cobra, né? Mas detalhe, para você conseguir aqueles 50 ml, você teve que tirar o sangue de vários cavalos, né? Litros de sangue de cavalo para poder purificar e ter aquela quantidade pequenininha, você entendeu? E aí aquilo é injetado nas pessoas. Por isso que é caro, soro antiofídico é caro para burro e tal, porque a produção é cara e envolve tudo isso. Ou seja, se eu pegar o sangue de uma pessoa que tem anticorpos contra o coronavírus e injetar na outra, a quantidade de anticorpos que tem ali é muito pequena, né? Não estão isolados, não estão purificados. Eles já estarão fora do corpo da pessoa que produziu. Então, vamos dizer assim, a atividade deles não é tão boa, né? Então, assim, é como se fosse a imunização passiva, usando anticorpos, mas de uma maneira muito
bruta, né? De uma maneira muito tosca, sem ter nenhum tipo de purificação e de sofisticação. Resultado, não dá muito certo, né? A pessoa recebe esse sangue com anticorpos e nem sempre adianta, mesmo assim ela pode piorar e acabar morrendo, né? Tá certo? Por isso que não é uma técnica tão difundida e tão eficiente, tá legal? Professor, Fala aí. professor, só mais uma coisinha. Tá. No caso, há alguma restrição? Porque eu lembro que quando eu vi sobre essa tentativa que iam começar a fazer, havia uma restrição de que só homens contaminados pelo coronavírus poderiam doar o plasma sanguíneo. Tipo, eu não entendi o porquê. Mulheres não, se diz? Não podiam mulheres, só podiam homens. Curioso, viu, Letícia? Também eu não vi isso aí, eu não estava sabendo dessa restrição, né? Não sei, eu só posso imaginar algumas coisas, né? Talvez pelo volume de sangue, que a pessoa já está, tudo bem que ela se curou, mas ela teve doente faz pouco tempo, né? Tem essas restrições todas. E o corpo do homem, em geral, tem um volume de sangue maior do que o da mulher, né? Se você pegar assim, volume médio, em geral dá 6 litros por homem, lógico, depende do tamanho dele também, mas na média 6 litros e na mulher 5 litros, né? Pode ter essa questão do volume, então a mulher estaria mais frágil por ter ficado doente, você ainda vai tirar sangue dela, pode piorar, né? Talvez seja uma coisa assim, uma coisa, vamos dizer, médica, né? E para preservar aquele paciente que está doando sangue, entendeu? Não sei, eu acredito que seja muito mais por isso. Porque uma razão assim, bioquímica e molecular, eu não consigo imaginar. Tá legal? Beleza? Tá bom, professor, Mas obrigada. legal, eu vou dar uma procurada, eu não sabia disso, viu? Vou dar uma olhada dessa restrição aí, né? Tá bom. Muito bem. Gente, o Breno também, né? Tinha levantado a mão, era isso? O professor, não, era a mesma pergunta, só complementando isso, eu li dessa notícia também de só homens por uma conta de hormonal das mulheres, por conta de gravidez, alguma coisa assim, por isso que também estava restrito só para os homens, mas também nada, eu li meio que por cima, assim, sabe? Tá. Aí depois se você... Isso é uma outra possibilidade, né? Vou ver, viu, Breno? Pode ser isso que eu pensei de volume de sangue, mas também pode ser alguma coisa hormonal, né? Não sei, vamos ver. Eu vou dar uma olhadinha, depois eu comento com vocês, tá? Mas, de qualquer maneira, lembra que é sempre essa coisa assim, nem todo hospital vai fazer, nem todo médico vai concordar, né? Porque vai falar, não é eficiente, não vamos nem fazer isso, tal. Então, não é uma ação rotineira, sabe? Né? Uma coisa clínica mesmo do hospital, tá bom? Tem alguns que vão fazer, outros que não. E o Felipe? Professor, boa tarde. Boa tarde. Tipo, tem como o nosso sistema imune atacar os anticorpos que a gente receber do soro? Porque, querendo ou não, são proteínas desconhecidas, né? Não funcionariam como antígenos pra gente? Ótima pergunta, viu, Felipe? Exatamente. Você sabe que isso acontece? Porque imagina, né? Os anticorpos são proteínas, não são? Beleza. Tem gente que recebe o soro antiofídico, por exemplo, de cavalo, né? Feito pelo cavalo, e a pessoa tem uma alergia ao soro, entendeu? Ela começa a interpretar essas proteínas dos anticorpos como antígenos. Imagina, aí ferrou, né? Aí ela começa a rejeitar o soro antiofídico. O resultado é que as chances dela morrer da picada são muito maiores, né? Então, por exemplo, eu já vi casos assim, da pessoa começar, ela tomou uma picada para, vamos supor, jararaca, picada de jararaca, né? Chega lá, começa a dar o soro para ela contra a jararaca, que os soros são específicos. Tem soro contra cascavel, soro contra coral, sabe? Só que aí contra esse ela é alérgica, entendeu? Aí fala, tem que parar porque senão ela vai morrer por causa do soro. E aí tentam outro, por exemplo, tem soros que são generalistas, soro antiofídico como se fosse um coquetel, né? E quando não se sabe qual foi a cobra que picou, fala, a pessoa foi picada por uma cobra, mas pergunta qual foi a cobra? Ninguém faz a menor ideia, ninguém viu. Imagina um bebê, por exemplo, no berço, né? E a cobra já sumiu. Então dão esse soro que é um generalista, né? Entendeu? Então às vezes tem que trocar de soro. A pessoa está tendo alergia a um e aí fala, não, corta esse, põe o outro, porque esse não está dando certo. E assim vai.
Agora, se for alguém que tenha muita alergia e começa a reagir contra todos os soros, aí a casa caiu, né? Porque... Nossa, aí tem que ter azar, né? Sim, exatamente. Vai ter que torcer para ela se curar sozinha, faz transfusão de sangue, etc, etc, né? Às vezes dá até para a pessoa se salvar, mas não é certeza, né? Mas boa pergunta, viu? Pode sim, pode ter alergia ao soro, gente. A pessoa... Beleza, obrigado, professor. Legal. Aliás, aproveitando essa pergunta do Felipe, gente, quando a pessoa é extremamente alérgica, o que acontece é que ela tem um sistema imunológico exagerado, né? Por exemplo, eu soube de um caso de uma pessoa lá em Pouso Alegre, sabe? Alguém conhece, não? Pouso Alegre, em Minas Gerais? Mentira, professor. Meu avô é de lá. Ninguém conhece lá. Ninguém conhece lá. Não. Ninguém conhece. E é uma cidade grande, né? Quer dizer, assim, no entorno lá de 100 quilômetros, ela é a maior cidade. Ela tem uns 200 mil habitantes, né, em Minas Gerais. E não é longe de São Paulo. Fica ela é grande. De São Paulo, de 200 quilômetros de São Paulo, né? É uma cidade grandinha, bonita, Pouso Alegre. E eu dava aula no ângulo de lá, por isso que eu conheço, né? Ângulo Pouso Alegre. Um dos, né? Que eu ia. Mas aí, gente, eu soube desse caso verídico, eu fiquei impressionado. De um advogado que tomou uma picada, um advogado lá da cidade, tudo, né? Ele estava num sítio, num parque, alguma coisa assim, num campo, e tomou uma picada de um marimbondo. Sabe aqueles marimbondos grandões, assim, vermelhos? Né? Tudo bem, ninguém quer tomar uma picada daquilo. Dói pra caramba, né? Mas não é um veneno fatal. Vai doer para burro e tudo, e depois vai passar, né? Mas esse advogado, ele tinha alergia a tudo, né? Quer dizer, sabe aquela pessoa toma uma picada de borrachudo e já fica com febre, né? E assim por diante. Principalmente a picadas de bichos ele tinha. E aí, quando ele tomou essa picada, levaram ele correndo para o hospital da cidade, porque sabiam que ele ia ficar mal, né? Mas só nesse trajeto de ir até o hospital ele já chegou morto. Por choque anafilático. Já ouviram falar, né, nesse termo, choque anafilático? Então, o que acontece? A pessoa tem uma reação do sistema imunológico tão exagerada que ela tem uma produção de anticorpos absurda contra aquele veneno, né? E também de uma substância chamada histamina, que faz vasoconstrição, tá? Essa vasoconstrição acelera a circulação sanguínea, né? O sangue começa a ficar mais pressurizado, a pressão sanguínea aumenta e a velocidade também aumenta, né? Tudo isso. Agora, e aí, isso acontece em qualquer pessoa com a resposta imunológica, mas numa pessoa extremamente alérgica, isso é exagerado. Então, histamina demais, vasoconstrição exagerada, né? E isso pode levar a parada cardíaca, fechamento da glote, tá bom? E a pessoa, então, não consegue mais respirar, e também dos brônquios nos pulmões, né? Então, esse é o chamado choque anafilático. Essa pessoa aí, esse advogado, morreu com uma picada de marimbondo por causa disso, né? Então a gente fala às vezes, putz, mas será que a picada dessa cobra é fatal, né? Será que a viúva negra mata? Será que o escorpião amarelo causa morte? Na verdade, depende muito mais da pessoa, como ela vai reagir a esse veneno, do que ao próprio veneno, né? Se é uma pessoa assim extremamente sensível, extremamente alérgica, imagina tomar uma picada de um bicho desse, de um escorpião, de uma aranha viúva negra, né? Aí, para essa pessoa, é fatal por causa disso. Imagina que loucura, né? Por culpa do sistema imunológico dela, que exagera na reação, entendeu? Por isso que, se a pessoa é atendida a tempo, né? Não sei se vocês já viram isso em série, né, gente? Não tem aquelas séries, Grey's Anatomy, né? House, sabe? De hospital, né? Aí a pessoa chega com uma super reação alérgica e o médico fala assim, vamos aplicar um antihistamínico, né? Aplica um antihistamínico nela, etc. Que é justamente por isso. Aí a gente injeta logo, né? Que é para brecar essa ação do sistema imunológico, entendeu? Resfriar o sistema imunológico para não fazer tanta vasoconstrição, tanta produção de anticorpos assim, exageradamente, tá? Quem que ia perguntar alguma coisa que eu esqueci? Sara? Oi, Sara. Acho que o Felipe tava com a mão levantada antes de mim. Ah, Felipe? Fala, Felipe. Não, eu tinha esquecido de abaixar, obrigado. Tá bom, beleza. E a Sara? Eu ia falar que há uns 10 anos atrás, minha mãe, ela tomou dipirona e ela teve edema de glote e quase morreu. Nossa, meu Deus, olha. Tá E vendo? antes ela tomava
outras vezes ela já tinha tomado. Então, às vezes, o seu corpo pode decidir, né, que Isso. alguma coisa que você já está acostumado, ele não vai aceitar mais. Isso mesmo. Nossa, bom, ainda bem que ela conseguiu resistir, né, Sara? Mas o que acontece é que às vezes a pessoa não é alérgica a alguma coisa e ela passa a ser. Isso é uma coisa muito Então, louca, né? bizarro, né? Sim, tem pessoas, por exemplo, que sempre comeram, camarão na vida. De repente, lá pelos 40 anos, ela se torna alérgica a camarão. E às vezes até demora para descobrir, né? Ela demora para perceber que ela tinha passado mal pelo quê? Ah, pelo camarão. Até saber. E isso acontece, a gente vai ver mais para frente na genética, lá pelo segundo semestre, que tem a expressão gênica. Então, a expressão dos genes, ela muda, sabe? Então, ao longo da vida, gente, de alguns genes, né? Então, às vezes a pessoa fabricava anticorpos de tal maneira, aí de repente, por causa da expressão gênica, ela passa a fabricar de outro jeito, sabe? E aí esses anticorpos passam a atacar, por exemplo, a proteína do camarão. Então a pessoa se tornou alérgica a camarão, né? Ou alguém que se torna alérgico a amendoim. Nunca tinha sido, de repente passa a ser, sabe? Isso é uma coisa muito louca, né? E a gente também pode ser realmente alérgico a medicamentos, né? Tem pessoas que têm alergia, por exemplo, à penicilina, que é um antibiótico. Se tomar penicilina, pronto, fica toda empipocada, vermelha, com febre, e se tomar mais de uma vez ou uma grande dose, pode até morrer justamente desse choque anafilático, né? Eu tenho antibiótico, eu esqueci o nome, mas... Não é a penicilina? Não, eu tomei ele na veia no hospital uma vez. Aí, enquanto a enfermeira estava conversando comigo, eu comecei a sentir uma coceira. Quando eu fui olhar, eu tava parecendo um sapo. Toda empipocada. Imagina, eles devem ter tomado um super susto, né? E viram que você era alérgica. Sim. Aí certamente te deram um anti-histamínico Sim. no hospital para cortar o Aí efeito. passou. Ainda bem que já estava no hospital, né? Então. Ainda bem. Agora, a gente tem casos de pessoas que é uma coisa inacreditável, viu? Lógico que é muito raro, ainda bem. Mas tem pessoas que têm alergia a qualquer remédio, tá? Tem uma doença, me fugiu o nome agora, se ela tomar, assim, uma aspirina, pronto. Acontece como aconteceu com a Sara com um único tipo de antibiótico, né? A pessoa não pode tomar remédio. Imagina, se ela tiver uma pneumonia, né? Se essa pessoa tiver uma doença grave, se ela tomar o remédio, ela morre por causa do remédio. Já pensaram? Isso é que é doença terrível, né? Olha, deixa eu ver uma coisa. Aqui tá falando, deixa eu ver, a Letícia também queria perguntar mais alguma coisa? Fala aí. Professor, é só mais uma dúvida quanto a essa coisa da alergia. Por exemplo, todos esses fatos que foram citados foi ou por picada ou por a aplicação do remédio na veia e tudo mais. Mas, por exemplo, meu namorado, ele tem uma alta alergia a verniz. Só que assim, ele não toma verniz nem nada, só pelo cheiro. Como que funciona? Essa resposta imunológica só pelo cheiro? Então, o que acontece é que quando a gente sente um cheiro, né, gente, é porque moléculas aromáticas que estavam no ar entraram pelas narinas e foram para os pulmões, né? Então, no verniz tem várias moléculas aromáticas, tem um cheiro forte, né? Ali tem benzeno, tem outras substâncias muito fortes, né? E ele vai ter alergia, então, a essas moléculas aromáticas, entendeu, Letícia? Então, realmente são moléculas que entram no nosso organismo, né? E realmente, assim, tem gente que tem alergia, sei lá, a desinfetante, né? Também por causa dessas moléculas muito fortes. Tem gente que tem alergia a vinagre, imagina, ácido acético, né? Então é o caso dele. Não sei exatamente qual deve ser a molécula, né? Mas alguma das moléculas lá, tipo benzeno, alguma coisa assim que deve ter no verniz que causa alergia a ele, tá bom? Ah, entendi. Mas o princípio é o mesmo, né? Tá bom. Obrigada. Legal. E a Sara, tinha mais uma coisa, Sara? E aí? Não? Ficou só levantada mesmo? Ô, professor, Pode falar. eu tenho um amigo que tem uma amiga que ela tem alergia ao tratamento que tem na água, sabe? Tipo do chuveiro. Ah, é a Luísa que tá falando, tá bom. Ela Tratamento tem que tem na água, Luísa, tipo o cloro tipo, mesmo? cloro e tal. E ela não pode tomar banho de chuveiro, ela tem que tomar banho com água mineral. Essa eu não conhecia, viu? Essa é nova para mim. Já pensaram que trabalho, gente? Que loucura, hein?
E aí ela não pode. Isso é o É, mesmo com fator certeza. disso? Sim, é o mesmo princípio, viu, Luísa? Mas com certeza é alergia, quer dizer, acho eu, né, ao cloro que é jogado na água para o tratamento, né? Ou então tem flúor também na água, não sei. Alguma das substâncias que é usada no tratamento, ou cloro, ou flúor, alguma coisa assim, né? Causam alergia nela, entendeu? Então você imagina para escovar o dente também, né? Ela não pode escovar o dente com a água da torneira. Já pensou? Porque aí entra na mucosa da boca, pior ainda, né? Então escova o Sim, a dente também pessoa com, vive com de água mineral. água mineral. Haja, né? Galões e galões, né? Nossa, De sim. água mineral. Já pensou que caro para começar, né? Caramba, Pois é. gente. Legal, Luísa. Obrigado por compartilhar. Nunca tinha ouvido esse caso, viu? Ou seja, você já viu, Nada. né? Dá pra gente ter alergia a tudo, né, gente? Alergia a qualquer coisa, né? Tanto que eu lembro quando eu falei para vocês dos carboidratos, que a gente estava conversando sobre lactose, lembra, gente? E que as pessoas, tem gente que não digere a lactose, essas pessoas não podem tomar leite, queijo, a não ser que seja sem lactose, etc, né? Mas é um problema de digestão. Ela não faz a digestão do açúcar, lactose, e as bactérias fazem, né? Aí as bactérias proliferam, toxinas, e a pessoa passa mal. Liberam toxinas, a pessoa passa mal. Isso é uma coisa. A outra coisa é a alergia ao leite. Tinha uma vez uma questão, depois eu acabei perdendo essa questão, era de uma universidade federal lá, mas basicamente era isso. Ela perguntava assim, qual era a diferença, né, entre ter intolerância à lactose e ter alergia ao leite, né? E a diferença é essa, a alergia é muito pior, tá? A pessoa que tem alergia ao leite, ela tem alergia a uma proteína do leite. Aí já não tem nada a ver com açúcar e lactose, entendeu? É uma proteína chamada serina, e quando a pessoa ingere, essa proteína é interpretada como se fosse um antígeno, e o sistema imunológico todo passa a atacar aquilo, né? A pessoa fabrica anticorpos, histamina, como se tivesse levado uma picada de animal peçonhento, por exemplo, entendeu? E aí, nesses casos, pode ter um choque anafilático, fechar a glote e tudo, e a pessoa acaba morrendo por ingestão de leite, imagina, né? E quando é assim, em geral, é tão assim, tão sensível o negócio, gente, que, por exemplo, tem bebês que têm essa alergia ao leite, né? Se encostar o leite na pele dele, ele já tem alergia, na pele, tá? Já pode ficar todo empipocado e assim por diante. Não pode nem encostar. Imagina a supersensibilidade, hipersensibilidade desse sistema imunológico, né? E eu não sei se foi para vocês que eu contei uma vez de um caso de uma babá que estava cuidando de um bebê e ela sabia que ele tinha alergia ao leite. Então ela não deu leite, nada disso, né? Só que ela usou lencinho umedecido para limpar o bebê e o lencinho umedecido tinha leite na composição. E muitos têm mesmo, sabe? E aí o que aconteceu? Pronto, o bebê foi parar no hospital, quase morreu, gente, tá? Ficou todo empipocado, tudo, só por ser limpo com lencinho umedecido. Então é uma hipersensibilidade, né? Sorte que deu para salvar e tudo esse caso aí, esse bebê que eu tô falando, né? Tá legal? Então, assim, olha, para a gente encerrar de vez esse assunto dos anticorpos, esse era um assunto que eu queria justamente tratar com mais calma com vocês, né? E comentar vários casos e tudo, porque acredito eu, vai ter bastante ibope no final do ano em Enem e vestibulares, né, gente? Tá? De uma maneira ou de outra, né? Ou perguntando de vacina, ou de soro, ou de vírus e assim por diante, né? Antígeno. Tá bom? Então, para encerrar esse assunto, que ainda é da aula 14, né? Eu vou passar aqui, deixa eu ver, eu vou dividir com vocês a minha tela, tá? Me fala uma coisa, vocês continuam falando ou não? Vocês continuam me ouvindo, perdão? Sim, Dá para me ouvir? sim, professor. Não, né, David? Sim, professor, dá para te escutar. David, fala alguma coisa. Professor? Não estou Prof, ouvindo você tá mais você. escutando? Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. É porque eu tirei o meu fone e aí... E agora? Ainda não ouve nada? A gente tá te escutando, mas você tá escutando a Estamos te gente? ouvindo. Tá ouvindo? E Sim, você? Fala uma coisa, David. eu tô falando, professor. Ah, peraí. Agora sim. Fala de novo, oi. Oi, professor. Bom, tá. É que sabe o que acontece? Quando eu tô com fone, eu tava com fone aqui, e eu tiro o fone,
tirei do computador, dá uma bagunçada, né? Ou eu não escuto vocês, ou vocês não me escutam, mas agora acho que restabeleceu, né? Então tá bom. Por quê? Porque eu vou passar um trecho aqui de um documentário, 3 minutinhos. Na verdade não é documentário, é uma reportagem, gente, sobre a fabricação de vacinas. Olha que barato isso. Vale a pena vocês verem comigo, tá? Peraí, cadê? Meu Deus. Achei vocês aqui de novo. Então a gente vai assistir juntos essa pequena reportagem sobre esse assunto, tá bom? Deixa eu só afastar isso aqui. Cadê? Ah, achei. Né? Eu vou pedir para o David de novo. David, fala para mim. Tá vendo a tela aqui do YouTube? Vocês estão vendo? Sim. Tá bom. Última pergunta que eu vou fazer vai ser assim, ó. Quando começar, fala para mim se dá para escutar a voz do documentário, da reportagem, tá bom? Ok. Que são produzidas as Tá vacinas dando. contra a gripe. Sim? Sim. Tá bom. Beleza. Então vamos lá. Produção de vacinas para gripe, gente. Olha que legal. Que serão distribuídas por todos os postos de saúde no Brasil. Daqui sairão 54 milhões de doses para os grupos prioritários da rede pública. Mas para todas essas doses chegarem aos postos de saúde, a vacina percorre um longo caminho de produção. O Instituto Butantan recebe amostras dos 3 tipos de vírus que serão usados na fabricação da vacina. O influenza tipo A, H1N1 e H3N2 e do tipo B. Além disso, recebe de uma granja localizada no interior de São Paulo ovos embrionados de galinha. Eles são um lugar perfeito para a multiplicação do vírus. Na primeira etapa, uma máquina injeta em cada ovo o vírus da gripe ainda vivo. Em seguida, o ovo é colocado em incubação por um período de 60 a 72 horas. Durante esse processo, o vírus consegue se multiplicar quase 10 milhões de vezes. O material extraído do ovo depois dessas etapas passa por processos de segmentação e todos os vírus são mortos. Só assim ele poderá ser usado para a formulação da vacina. De cada ovo podem sair até 3 doses de vacina e cada um deles recebe um tipo de vírus influenza. No dia 30 de abril, a campanha tem início em todo o estado. Para conferir mais reportagens do canal da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Legal, gente. Vocês viram, então? Muito interessante, né? Vocês viram que na produção da vacina... Espera aí que eu quero ver agora se vocês vão ouvir de novo. Deixa eu ver. Dá para ouvir de novo, David? Sim. Tá bom. Gente, vocês viram que na produção da vacina, o que é usado, né, para fazer o ovo, fazer a vacina é o ovo, né? Por quê? Porque ele tem células, tá, que são, então, invadidas pelo vírus para ele poder se multiplicar, né? Então, a grande diferença é que, por exemplo, se vai fazer vacina contra doença de bactéria, contra pneumonia, contra tuberculose, que é a BCG, né? Você cultiva as bactérias em meio de cultura. Então, você pega lá o agar do meio de cultura, né? Placa de Petri e tal, faz o cultivo de bactérias. Quando você tem ali alguns milhões de bactérias, elas são usadas para, como vamos dizer, para fornecer os antígenos. A gente pega as paredes celulares e tudo, né? Faz uma solução contendo os antígenos para injetar nas pessoas. Mas os vírus, como é que você vai cultivar? Imagina, cultivar vírus onde? Se eles são o quê? Intracelulares, parasitas intracelulares obrigatórios, né? Ou seja, o vírus só se multiplica dentro de uma célula, entendeu? Então a sacada é essa: você pega um ovo, ele tem lá, né, células embrionárias, você injeta o vírus e pronto, ele tem onde se multiplicar, né? A mulher falou lá que cada ovo pode servir para a multiplicação de 10 milhões de vírus, né? E depois aí vem a parte de purificação e produção da vacina propriamente dita, com os antígenos ali atenuados ou inativados, né? Isso é uma coisa que não é muito exposta ao público, gente. Por quê? Porque senão as pessoas já têm tanta aversão à vacina e tanto, né? Tem tantas teorias de conspiração, não tem?
a vacina é para fazer mal, para matar as pessoas, que é tudo absurdo, né? Mas um monte de gente pensa nisso. Então, se falar, então, que algumas vacinas são feitas com os vírus ainda, vamos dizer assim, ativos, né? Não mortos totalmente, destruídos, aí então que, imagina, a população não ia mais querer tomar vacina. Mas é assim, por exemplo, você pega uma vacina como a vacina da gripe atual e tudo, né? Tá bom, o vírus é feito, a vacina é feita com vírus inativado e pronto. Agora, algumas vacinas, gente, elas funcionam só se o vírus ainda estiver ativo, porém enfraquecido. Então a gente chama de vírus atenuado, né? Mas ele não é destruído, ele não é morto. Por exemplo, a vacina Sabin é assim, tá bom? A Sabia da gotinha, ela é feita com vírus atenuado. Então o que acontece? O bebê toma lá, a criança toma a gotinha, desencadeia a resposta imunológica primária e etc. Como o vírus, e cria a memória dela, né? Como o vírus está atenuado, não vai causar doença. Então a pessoa não vai pegar pólio por causa da vacina, certo? Sim, mas tem exceções. Ou seja, uma em cada 100 milhões, você vê que a possibilidade ela tende a zero, né? Mas uma em cada 100 milhões tem a chance de causar doença, entendeu? De causar pólio. É uma probabilidade tão baixa, 1 para 100 milhões, que justifica o governo pegar e fazer uma imunização em massa na população usando essa vacina. Por quê? Porque 100 milhões de pessoas estarão imunizadas e terá a possibilidade de uma pegar, né? Pensa em larga escala, em termos de imunização em massa, né, gente? Se essa vacina não fosse dada, a campanha de vacinação da polio, da gotinha, etc., quantas pessoas pegariam a polio? Que é um vírus extremamente fácil de contágio, né? Antes de ter a vacina, era por volta de um caso a cada 10 mil pessoas, tá? Então você teria 1 para 10 mil pegando, 1 para 10 mil, gente, e com a vacina é 1 em 100 milhões, entendeu? Então a diferença é tão absurda que um governo e um órgão de imunização em massa, de infectologia, né, do governo, etc., ele fala, olha, é um risco necessário, né? É um risco necessário a ser corrido. Agora, eu lembro de alguns anos atrás, uns 10 anos atrás só, não faz tanto, né? Em que um bebê no Brasil pegou a polio por causa da vacina. Ele tomou a gotinha e aí desenvolveu o vírus, gente. O bebê aí desenvolveu, ficou, né, parte paralisado e tudo. Quando foram provar, era por causa da vacina mesmo. Aí o governo foi processado, né? E teve que pagar, e etc. E assim por diante. Agora, nos jornais, eu lembro na época, né? Imagina, eu já era professor de biologia, já fazia tempo, inclusive. Eu via assim no jornal uma notinha desse tamanho no Estadão, sabe? Lá dentro do jornal, né? Uma notinha. Ah, um bebê tomou vacina, desenvolveu doença, tal, né? Por quê? Porque é justamente para não causar pânico, né? Porque as pessoas pensam, puxa, se um bebê pegou, eu não vou tomar, eu não vou dar no meu filho, assim vai, né? Aí pronto, não imuniza ninguém, ao invés de um bebê pegar, pega 100 mil, entendeu? Esse é o grande... É tipo uma balança, né? Em que a gente tem que pesar as coisas e ver o que é pior. Se ter essa probabilidade baixíssima de contágio pela vacina, ou não imunizar ninguém e ter uma epidemia monstruosa, né? Tipo essa do coronavírus. É como se, imagina só, lançarem uma vacina para o coronavírus daqui a 6 meses, 1 ano, né? Não sei. E for com um vírus ativo, falar, olha, tem uma chance de ninguém vai falar. Pode ter certeza que isso depois você só descobre na faculdade, com um professor de infectologia, né? De hematologia, ninguém torna pública essas coisas. Mas mesmo que seja uma vacina que tenha a chance de pegar 1 em 100 milhões de pessoas, vai ter que imunizar todo mundo. Eu também vou querer tomar, né? Vou falar, puxa, é melhor uma chance em 100 milhões do que sair na rua e ser contaminado pelo primeiro que passar por mim, né? Entendeu? Tá bom? Agora, olha só que loucura, hein? Existe uma vacina para polio, gente, para poliomielite, que não é a gotinha, ela é injetável, tá bom? É outra vacina para polio, ela se chama Salk, S-A-L-K. E essa é feita com vírus morto, entre aspas, né? Que o vírus nem se sabe se é vivo, quanto mais morto, mas o vírus inativado totalmente, né? Destruído. E essa vacina, a chance de pegar é 0. Tá certo?
Você fala, meu, então como é que pode imunizarem com a gotinha se existe outra vacina que é injetável? Aí é pela logística, gente. É que é muito mais fácil uma vacina que seja por gota, né, de imunizar a população inteira, do que uma injetável. Para dar uma vacina injetável, tem que ter um enfermeiro que dê a injeção, pelo menos um técnico, né, enfermagem, alguém que saiba aplicar a injeção. Senão já dá a injeção no lugar errado, num nervo, paralisa, ferra tudo, né? Certo? O osso da pessoa. Então não dá, tem que ser alguém que saiba. Como é que você vai imunizar, imagina, populações ribeirinhas lá no Amazonas, no Rio Amazonas, né? Ou uma tribo indígena, sabe? Então, em termos de logística, também bota na balança e fala, e agora? Continua com a SABE, continua com a gotinha, mesmo ela sendo com vírus ativo, né? Tudo isso é muito interessante, é uma parte da medicina assim muito bonita, né? Que é a parte de infectologia e de imunizações, tá? Tem essas escolhas duríssimas, né? Por um infectologista fazer o que é melhor para todos, né? Não só para algumas pessoas, tá bom? Beleza. Olha só a pergunta da Beatriz, gente. É isso mesmo, ó. Professor, então por isso que as pessoas com alergia a ovo podem ter uma reação pior quando tomam a vacina? Exatamente, né? Exatamente. Então, tipo a vacina da febre amarela. Se a pessoa tem uma alergia a ovo, o que acontece é que pode ter na vacina proteínas do ovo, entendeu? Antígenos. E aí, quando injeta a vacina, essas proteínas vão junto, gente. E a pessoa desencadeia a reação ao ovo, né? Alergia ao ovo. E dependendo do grau dessa alergia, ela pode ter um choque anafilático, né? Então é super perigoso alguém que tem alergia ao ovo tomar esse tipo de vacina. E aí também coloca na balança, falei agora, né? Dependendo do grau de epidemia, tem que às vezes arriscar, tomar uma dose menor, né? Não sei, cada caso é um caso. Mas em geral, realmente a pessoa não vai ser imunizada e vai ficar com o risco de pegar a doença X lá que ela iria tomar a vacina, né? Tá bom, gente? Beleza. Muito bem. Então, sendo assim, o Manuel falou aqui que a minha voz parece a do Celso Portiolli. Você acha, não sei não, hein? Queria eu. Vou Igualzinho, acreditar em professor. você, Manuel. Vou acreditar em você. Eu acho a voz dele muito legal. E a gente escutando a nossa própria voz, a gente nunca acha, né? Então, eu vou ficar achando, então, tá? Legal. Gente, ó, eu vou agora dividir a tela de novo com vocês para entrar nesse assunto das aulas 15 e 16, né? Sobre os ácidos nucleicos. Ó, como eu te falei, no Planeta Bio a gente vem aqui na citologia, que é o estudo todo da célula, né? Olha como esse site é rico, né, gente? Ó, tem fisiologia, embriologia, então tem outras partes aqui, até da matéria do Rosa, né? De zoologia, de botânica, que você encontra aqui. É muito legal, depois genética, né? Mas aí dentro da citologia a gente vem para cá, ó. Bioquímica, né? Esse é o mapa nosso que a gente está navegando. E aí dentro das substâncias, proteínas e tal, pronto, ó, estamos aqui em ácidos nucleicos, né? Então começando primeiro, gente, ácidos nucleicos, o nome já diz, né? Essa grande categoria de moléculas tem esse nome porque são ácidos do núcleo. Então ácidos nucleicos, né? É lógico que é um ácido orgânico, mas é uma categoria de ácidos, né? Tem o ácido desoxirribonucleico, tem o ácido ribonucleico, tá vendo? Então o DNA e o RNA são isso, né? Eles são ácidos orgânicos. Então o próprio nome já diz, ó, ácido desoxirribonucleico, se a gente falar em português é ADN, as iniciais, né? Em inglês fica DNA, troca a ordem, né? E ácido ribonucleico em português é ARN e em inglês é RNA, né, gente? Agora, basicamente, são moléculas informacionais, né? Essas moléculas carregam informação, tá? Para controle da célula e para transmissão hereditária, né? Olha só, então o DNA carrega informações genéticas relativas ao funcionamento celular, atividades do organismo e da própria célula, né? Determinação do plano de construção do indivíduo, do ser vivo. Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser uma planta, né, gente? Todos os seres vivos da Terra têm o DNA e o RNA, né? E ao mesmo tempo, tem as moléculas ao mesmo tempo. Agora, o DNA, ele é dupla fita e o RNA fita simples, né? Essa figura que vocês estão vendo aqui na página do site, ó, é só do DNA, tá? Apenas os vírus, gente, eles têm ou DNA ou RNA. Só os vírus, tá? Uma coisa ou outra. Mas até uma bactéria, por exemplo, tem as duas coisas juntas, DNA e RNA, né?
Olha lá, então isso fala, aqui continua, né, gente? Isso é possível, esse controle da célula, pois o DNA orienta a produção do RNA. Então, o DNA basicamente produz o RNA, né? Que, por sua vez, o RNA determina a síntese de proteínas, quer dizer, ele determina a síntese proteica, né? E algumas, todas elas, as enzimas, os anticorpos e etc., né? O DNA que vai controlar isso, mas fazendo o RNA antes, né? Então, quem realmente controla a produção das proteínas é o famoso RNA mensageiro, que a gente vai depois entrar nesses detalhes, né? E esse box verdinho que você está vendo aqui no site, ó, é história, né? História da ciência. Ó. Em 1953, os americanos James Watson e Francis Crick idealizaram o modelo tridimensional da molécula de DNA, né? Eu acho que tem alguém que está com o microfone aberto. Confere para mim, gente. Todo mundo aí. Se tiver alguém com o mic aberto aí, fecha, por favor, tá? Aí. Ó, aí então esses dois bioquímicos, né? A gente abrevia para Watson e Crick. Ah, Watson e Crick e tal. Eles propuseram esse modelo de molécula do DNA, que é a dupla hélice, né? A famosa dupla hélice. Ela tem duas fitas que giram em espiral sob um eixo imaginário, uma dupla hélice. Cada fita é uma cadeia polinucleotídica, ou seja, um polímero cuja unidade é o nucleotídeo, né? Então, assim, só um detalhe, tem uma pesquisadora também que participou, gente, dessa descoberta do DNA, né, da molécula de DNA, que é a Rosalind Franklin, tá? Como essa época, imagina, 1953 ainda era uma época muito machista, né? Quem ganhou a fama foram só os dois homens, Francis Crick e James Watson. Ganharam o prêmio Nobel, entendeu? E essa mulher não, né? Mas ela fez parte da equipe, ela foi até mais importante. Ela conseguiu tirar uma foto de microscópio eletrônico da molécula, né? Era Rosalind Franklin. E na época ela foi totalmente deixada de escanteio. Mas hoje em dia todo mundo sabe, a ciência toda sabe que ela participou, que ela foi importante, né? Então ela recebeu vamos dizer assim, o reconhecimento, né? Depois, não em vida, mas acabou recebendo o seu reconhecimento, né? Mas esse pequeno texto que está aqui na página, gente, ele mostra para nós o seguinte, né? Que a molécula unidade do DNA é o chamado nucleotídeo, tá bom? Vocês têm que imaginar a molécula de DNA toda como sendo um polímero. Então, uma molécula gigantesca. Assim como é um polissacarídeo, lembra? Assim como é uma proteína, né? Então, um polímero. Mas todo polímero é formado de unidades, né? De pequenas unidades, os chamados monômeros. Então, quem são os monômeros ou unidades do DNA? São os nucleotídeos, tá bom? Essa aqui que ele fala no finalzinho do box aqui, ó. Cada unidade, né, é denominada nucleotídeo, certo? E um nucleotídeo, por sua vez, gente, ele é composto por 3 partes, tá? Uma base nitrogenada, que são aquelas letras do DNA, né, A, C, G, T, uma base, ligada numa pentose, que é um açúcar com 5 carbonos, tá bom? Pentose, que pode ser a desoxirribose ou a ribose, depende se é do DNA ou do RNA, né? Mas eles são monossacarídeos. A pentose é um monossacarídeo, né? Assim como é a glicose, só que menorzinha. E ainda ligada na pentose, gente, você tem um fosfato, tá bom? Um grupo fosfato. Então, o nucleotídeo tem essas 3 partes, base, pentose e fosfato, tá bom? Aí você tem uma unidade do DNA, né? Mas elas vão se ligando numa longa cadeia e você vai tendo milhões desses nucleotídeos em sequência, tá? Milhões e milhões, gente, se não bilhões, né? Cada célula humana, no núcleo, tem 6 bilhões de nucleotídeos, tá bom? 6 bilhões, pensa nisso, né? E nós, por outro lado, nós temos trilhões de células no corpo, né? Trilhões vezes bilhões. Essa é a quantidade de bases nitrogenadas e de nucleotídeos que nós temos no corpo humano, né? Então, olha só, em relação a essa história toda, deixa eu observar aqui uma coisa com vocês, né? Uma coisa que eu não estou conseguindo muito, acho que é aqui, ó. Eu não estou conseguindo, não sei porquê, gente, deixar aqui a minha tela e conseguir ver vocês um pouco, né? E ver a minha imagem. Eu acho que eu conseguia isso antes. Porque eu queria ver uma coisa, eu
Eu não estou conseguindo mais fazer isso, sabe? Ver a tela que eu estou te mostrando e a câmera ao mesmo tempo. Porque agora eu queria mostrar de um outro jeito. Bom, paciência. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou parar o compartilhamento um pouquinho e depois eu volto a ele. Porque eu quero te mostrar essa minha luzinha, entre aspas, né? Minha pseudo-luzinha, com essas características, olha. Aí depois eu volto lá pro compartilhamento. Quer ver? Então, aqui, ó. Essa parte. Comparando o DNA com o RNA, gente, nessa história das composições, né? Então, você tem isso, ó. Quais são as bases do DNA? A, C, G, T, que são as iniciais para adenina, citosina, guanina e timina, né? São bases nitrogenadas, que tem grupo amina e tudo. E depois, olha, a forma da molécula do DNA é a dupla hélice, toda helicoidal assim, né? Com 2 fitas, certo? E o tipo de pentose do DNA é a desoxirribose. Tá legal. E aí o RNA, né? Lembrando que depois eu vou tirar foto disso daqui e mando para vocês mais bonitinha, a foto melhor lá no grupo, tá bom? Mas no RNA você vê, ó, quais são as bases? A, C, G, U, né? O U de uracila. Então ele tem adenina, o RNA tem citosina, tem guanina, só que não tem timina. Tá legal, gente? No lugar da timina, ele tem a uracila, né? Então lembra que o U é de uracila, é um pouco diferente da timina. Essa é uma diferença fundamental, tá bom? Sempre que você vir numa questão moléculas com uracilas, né? ACGU, né? CCU, GGU, ACU, você já sabe que é um RNA. Toda vez que você vir uma molécula com timinas, ACT, GTA, ATA, ATT, você já sabe que é DNA, tá? E é uma regra essa daí realmente sem exceções, né? Com essa você pode dizer que vai ser sempre assim. A forma do RNA, gente, é uma forma simples, é uma fita simples, né? Então você vê aqui, ó, não tem 2 fitas e não são helicoidais, ó. É um filamento só de nucleotídeos interligados, né? E o tipo de pentose é a ribose. É isso, ó, ao invés de ser desoxirribose, né? Nós temos a ribose. Castilho, qual a diferença? É que a ribose, gente, ela tem determinado número de oxigênios ligados aos 5 carbonos, né? A desoxirribose, que dá um nome ao ácido desoxirribonúcleo, ácido desoxirribonucleico, nossa, gente, me deu um branco agora. Ribonucleico, né? Ácido desoxirribonucleico. Por que tem esse nome desoxirribose? Porque tem um oxigênio a menos. Tá? O prefixo desoxi é por isso. Só para você ter uma ideia do motivo do nome, né? Desoxi tem um oxigênio a menos, tá? Muito bem. E aqui é aquela molécula que a gente já estava vendo lá no site, ó. Agora, se eu pegar o DNA e abrir, pega a fita aqui que é do helicoidal, dupla hélice, né? Abre ela. Olha o que nós temos, tá? Uma fita que é um filamento de nucleotídeos, ligada em outra fita que é o outro filamento de nucleotídeos, ó. Tá bom? Tá, aqui eu tenho essa sequência, né? Ó, TAG, CTA, né? E assim por diante. A sequência é totalmente aleatória, pode ter repetições, tá bom? E, na verdade, cada base dessas que a gente vê só a letra, ela tem o nucleotídeo todo, tá bom? Você não pode esquecer que a base, olha a timina, por exemplo, T, né? Ela está ligada numa pentose, veja, ó, e a pentose é ligada num fosfato, que é o verdinho, né? Do meu papel aqui, ó. Então, esse trio junto de moléculas, base mais pentose mais fosfato, é o que eu chamo de nucleotídeo, né? Então, o DNA é uma sequência de nucleotídeos, mas eu também posso falar que é uma sequência de bases. Que aí eu estou me referindo só às letras, entendeu? E aqui tem 2 filamentos, né? Então eles estão interligados. Uma coisa importante também de você saber é a seguinte: o que são esses tracinhos aqui, ó, que eu representei a ligação dos 2 filamentos? São ligações de hidrogênio, tá bom, pessoal? São pontos de hidrogênio que ligam as bases entre si, né? Então as 2 fitas do DNA, elas são interligadas por bases, por pontos de hidrogênio, tá bom? Por ligações de hidrogênio. E são essas ligações de hidrogênio, gente, que vão retorcer a molécula e ela vai ficar helicoidal, né? Isso é uma propriedade das ligações de hidrogênio, tá bom? Tanto que a gente viu também que isso acontece lá na proteína, apesar de ser outra molécula, né? Não tem nada a ver. A proteína é outra coisa, beleza. Só que na estrutura secundária da proteína, ela também tem ligações de hidrogênio, lembra? Como é que fica a estrutura secundária?
helicoidal. Ela fica espiralada também, tá? Então, é por isso, é por causa das pontes de hidrogênio. Muito bem, se a gente fizer uma comparação aqui, quer ver? Te mostrar, então, comparando, gente, com a forma do RNA, né? Comparar essa molécula do DNA que eu tinha desenhado com a do RNA está aqui, ó. Vou fazer uma sequência aqui qualquer, tá bom? Ó, a fita do DNA vai ser assim, né? Então, AUG, tá vendo, ó? UCG. Então, uma sequência de bases, mas não tem timinas. E no lugar tem uracilas. Tá legal. Não tem a outra fita, tá vendo, ó? Portanto, não tem ligações de hidrogênio. Mas o que está faltando nesse meu desenho? O resto dos nucleotídeos. Então, se eu quiser, eu desenho completo. Tá? Mas não precisa. Vocês vão ver, gente, em todas as questões que a gente faz, exercícios de vestibulares, né, do Enem, etc., eles mostram só a sequência de bases mesmo. Porque, vamos dizer, é o que diferencia um nucleotídeo do outro, né? É quase como se fosse, é o que interessa, entendeu? Só que o resto dos nucleotídeos está aqui. Então, vou fazer um aqui, para a gente ter uma ideia, né, como é que fica o resto, né? Então, por exemplo, a adenina, fazer 2, pronto. E ligadas nos fosfatos. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ou seja, né? Eu tenho aqui adenina ligada em pentose e fosfato. Então, essas três coisas juntas são um nucleotídeo, né? Uracila, ó, de baixo, ligada na pentose dela e no fosfato, outro nucleotídeo, né? Como é sempre pentose, então eu já pus aspas aqui, ó. A guanina tem a pentose dela, a uracila a pentose, tá vendo? E como é sempre fosfato, também eu pus aspas aqui, ó, né? Então, sempre essas bases estão ligadas nas suas pentoses e nos seus fosfatos. Entendeu, gente? Agora, então, tá bom. Aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 bases, né? Eu falo assim, esse pedaço de RNA aqui, porque lembra que esse é o RNA, né, que eu estou mostrando agora. Esse pedaço de RNA, ele tem 6 bases em sequência. Esse é o tamanho dele, certo? Mas eu também posso falar 6 nucleotídeos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem questão que vai usar o termo um RNA de 6 bases e tem questão que vai usar o termo um RNA de 6 nucleotídeos. Tá bom, gente? Eles podem ser denominados das duas maneiras e as duas estão corretas, né? Aí você fala, Castilho, mas se não tem pontos de hidrogênio, o que é que mantém a ligação entre os nucleotídeos do RNA para que a molécula não se desfaça, né? Para que a molécula não se desintegre? Então aí, gente, você tem um outro tipo de ligação que eu vou representar aqui em preto, olha, que são essas ligações entre, né? Não, aqui, ó. Essas ligações que são entre fosfatos e pentoses. E elas vão costurando a molécula, gente, como se fosse um zigue-zague. Então, vou colocar aqui, ó, ligações fosfodiéster. Tá? Que estão aqui assim, ó. Então, na verdade mesmo, essa linha que a gente faz, gente, representando a molécula, é uma linha imaginária, né? Ela não existe, tá bom? Isso aqui assim, ó. Não existe. O que acontece é um nucleotídeo ligado ao outro, por essas ligações entre fosfato de um e a pentose do outro, ó. Tá vendo? Pentose desse com fosfato do outro. Fosfato desse com a pentose do outro, com a fosfato do outro. Né? Tá vendo? Tipo um zigue-zague, ó. Então, essas são as chamadas ligações fosfodiéster, tá? É muito importante você lembrar? Não. Mas vale a pena saber que existem, certo? Aí você fala, poxa, Castilho, mas então e no DNA? No DNA não precisa, porque tem pontos de hidrogênio? Errado. O DNA precisa também, gente. Tá bom? Porque as pontes de hidrogênio, elas vão ligar as bases, né? Então, elas mantêm um filamento ligado ao outro. Mas e o próprio filamento? Como é que ele se mantém estável? Entendeu? Sem um nucleotídeo não se separar do outro. Mesma coisa, tem que ter as ligações fosfodiéster de cima a baixo entre fosfato e base. Né? Entre fosfato e pentose, perdão. Então, eu vou representar aqui do mesmo jeito que eu tinha feito, ó, por meio de vamos dizer assim, né, uma ligação imaginária entre as pentoses e os fosfatos, gente. Tá?
Então, só para você ter uma ideia, como é que fica a cara disso daqui, ó. E também é o mesmo nome. Então, são as ligações, da mesma maneira, fosfo de éster, né? Fosfo de éster. Olha aqui elas, ó. Tá vendo? Então, no DNA também tem, né? Tá aqui, ó. Então, entre o fosfato de um nucleotídeo e pentose do outro, né? Fosfato de um, pentose do outro. Aí também vai fazendo esse zigue-zague aí, meio que costurando a molécula de cima para baixo, né? Então, quando a gente faz a linha, gente, da fita, a linha, ela é imaginária, tá? Ela só representa essa sequência de ligações, o quê, ó? Fosfodiéster. Então, tem nessa fita e tem nessa outra fita complementar, né? Agora, depois, quando a gente está fazendo exercício de DNA, exercício de transcrição, tradução, etc., isso aqui não aparece mais, porque já fica subentendido, entendeu? Né? Quer dizer, então já faz parte da composição da molécula, a gente sabe que a manutenção da organização da fita é graças a isso, e pronto. E aí a gente passa a ligar só com as bases nitrogenadas, né? Que base liga com qual, A com T, lembra dessa história, né? C com G e etc. Portanto, voltando aqui ao site, gente, ao Planeta Bio, agora é uma parte que é melhor ver no site do que aqui no papel, quer ver? Que é justamente essa história, né, das ligações entre as bases. Tá? Então, vejam. Aí ele conta essa história toda, né? O DNA tem 2 cadeias polinucleotídicas, dois filamentos, tal, né? Tem o fosfato, tem a desoxirribose, olha lá, ó, falando do DNA, né? Base nitrogenada. 4 tipos de bases, adenina, timina, citosina e guanina, né? E uma fita vai se ligar a outra por ligações de hidrogênio ou pontos de hidrogênio. Bom, aí ele fala aqui, gente, isso é uma coisa importante. Quais são as pontos de hidrogênio que acontecem? Elas são sempre assim, ó. O A vai se ligar com T e o C se liga com G, tá? Toda vez. A com T e C com G, né? Então, assim, se você já tem a sequência de uma fita, vamos supor que seja AAA e CCC. Você já sabe qual a sequência da outra, né? Se onde uma tem AAA, a outra tem que ter TTT, certo? Para que tenha as pontos de hidrogênio. Se essa também tem CCC, a outra tem que ter GGG, entendeu? Então, uma fita, ela pode ter a sequência que for. Uma fita de DNA, gente, é aleatória, beleza. Mas a outra fita tem que ser complementar, né? Nessa regra. Então, A ligado com T e C ligado com G, tá bom? E aí tem um pequeno detalhe, que não é tão importante assim, mas vale a pena também você saber que existe, que é, entre A e T são 2 pontos de hidrogênio que se formam, e entre C e G são 3. Fala, Castilho, mas toda vez? Toda vez, tá? Entre A e T 2, entre C e G 3, pessoal. Já no RNA, deixa eu ver se ele mostra aqui também isso. É um detalhe que é o seguinte, pessoal, né? No DNA, você tem essa ligação de A com T e C com G, né? 2 e 3 pontes, ó. Já no RNA, não, porque lembra que não tem timina, né? Então, vou fazer aqui, ó. O A liga com U e o C liga com G mesmo. Né? Então, lembra disso, ó. Tá? Agora eu vou mostrar aqui, que acho que você consegue ver, ó. Né? Então, no RNA, pessoal, a adenina se liga com a uracila, porque não tem timina, entendeu? E a citosina se liga com a guanina do mesmo jeito. Então, entre A e U, vejam, ó, 2 pontos de hidrogênio, e entre C e G, 3 pontos de hidrogênio, né? Aí você fala, Castilho, peraí, como é que vai ter ligação de pontos de hidrogênio no RNA se você falou que o RNA só tem uma fita, né? Que ponte é essa? É só quando um RNA a gente vai se ligar ao outro, entendeu? Se um RNA for ligar, por exemplo, mensageiro com transportador, eles vão se ligar pelas fitas e com pontos de hidrogênio, aí não tem jeito, né? É ligação que acontece depois na síntese proteica, né? Quando a gente for ver isso daí nas próximas aulas, eu vou voltar a esse detalhe, tá? Mas aí é lógico, como não tem timina, então a adenina vai se ligar à uracila, certo? E vice-versa, a uracila se liga à adenina, tá? Muito bem. Olha, agora voltando ao DNA um pouquinho. Como o DNA tem essas ligações A com T e C com G, gente, olha que interessante. Sempre que for dada uma das proporções, tipo de adenina,
as demais podem ser calculadas. Como assim, Kashiro? É que a porcentagem de A é igual à porcentagem de T, porque elas estão sempre ligadas entre si, né, gente? E a porcentagem de C é igual à porcentagem de G, entendeu? Lógico que considerando as duas fitas ao mesmo tempo, né? Basicamente porque se tem A de um lado, tem T do outro. E vice-versa. Se tem A daquele lado, tem T do primeiro, né? E se tem C de um lado, tem G do outro. Se tem C daquele outro lado, tem G do outro, né? Então, assim, ó, pensa nisso. Quer ver esse exercíciozinho de raciocínio? Ó? Por exemplo, digamos que em determinados segmentos de DNA, pedaços de DNA, existam 10% de adeninas. Qual será, então, o percentual das outras bases desse segmento? Ou seja, qual que vai ser a porcentagem de C, porcentagem de G, né? Porcentagem de T a gente já sabe. Se é 10% de A, gente, é 10% de T também. Concorda ou não? É aqui que ele mostra isso. Ó. A e T tem 10% cada uma. As porcentagens são iguais, né? E do total de bases, então, 20% já são de A e T. 10 mais 10, né? 20%. Quanto que resta? 80% das bases. Né? Você tem 20%, o resto, para 100%, 80%. Agora, entre C e G, as quantidades são iguais também. É metade para uma, metade para outra, né? Então, divide os 80% por 2, você tem 40% para C, 40% para G, tá? Aí você encontrou todas as porcentagens de bases, ó. A, T, C, G. 10 e 10% para A e T. 40 e 40% para C e G, tá? Isso daqui só dá para fazer, gente, essa continha tão simples, né, e descobrir as porcentagens com DNA. Porque o DNA é fita dupla. Então, você tem essa complementaridade com porcentagens iguais entre A e T e C e G. No RNA não dá. Como ele é fita simples, eu posso ter muito mais citosina do que guanina, entendeu? Eu posso ter C, 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 G, G. Elas estão só lado a lado, né? Elas não têm complementaridade, entendeu? Eu posso ter muito mais uracila do que adenina, né? U e AA, por exemplo. Então, o RNA não vale. Você não consegue calcular as porcentagens de bases do RNA, a não ser que alguém te diga, tá bom? Só mesmo do DNA. Beleza, gente? Aqui ele detalha o nucleotídeo, né? Ele está te mostrando a molécula, como é que é o grupo fosfato. É só para tomar conhecimento, né? Que é o PO4 menos. Ele está mostrando a molécula da pentose, que é os 5 carbonos, que são 5 carbonos. E ele está te mostrando a base nitrogenada. Ó. Esse é o nucleotídeo, né, gente? Aqui tem uma informação interessante que vale a pena só também saber que existe. É um detalhe, mas para tomar conhecimento. Qual é? Que existem 2 tipos de bases. Entre essas todas 5, né, que são A, C, G, T, U, você tem as bases púricas, que têm anéis duplos de carbono, tá vendo? Ó, veja a guanina aqui, G, e a adenina. Então, são as bases púricas, gente, A e G. E tem as bases pirimídicas, que tem um anel simples de carbono, um anel só. Quais são as outras, né? C, T e U. Ó, citosina, timina e uracila, tá? Agora, uma coisa interessante sobre isso é que sempre uma base púrica vai fazer ponte de hidrogênio com a base pirimídica. Você entendeu? E vice-versa. A pirimídica sempre faz com a base púrica. Pode ver, ó, não tem guanina aqui? Ela é púrica. Com quem que ela se liga? Com a citosina, que é uma pirimídica, tá? Olha a adenina, é uma púrica. Com quem que ela se liga? Ou com a timina, que é uma pirimídica, ou com a uracila, que é outra pirimídica, né? Então, as pontes de hidrogênio, elas sempre acontecem entre bases púricas e pirimídicas, tá? Beleza? Tá legal. E para finalizar, aqui não, isso aqui é depois que eu quero te falar, né? A gente vai ver esse mecanismo de duplicação depois, gente, mas basicamente, depois eu vou entrar nesse detalhe, nem vou pôr agora por enquanto, né? Basicamente, esse DNA aqui, ele vai ter 2 funções na célula, tá? Depois eu vou falar mais sobre isso. A primeira função é o controle celular, né? Que ele faz produzindo RNA mensageiro. E o processo de produção é a transcrição. Tá? Então, o que é a transcrição mesmo? É o DNA fazendo RNA. Tá bom? Vamos ver como acontece isso depois. E a outra função do DNA na célula é a transmissão hereditária, gente. Porque como ele é informação genética para a célula, né? Quando esse DNA é passado adiante para os descendentes, pelos gametas, ele leva a informação hereditária. Tá? Então, é transmissão hereditária. Como é que ele faz isso? Pela autoduplicação. Então, é porque o DNA tem a capacidade de autoduplicar a sua molécula. Entendeu? Então, uma molécula como essa que a gente está vendo aqui nessa página, ó, dupla fita, toda bonitinha, né? Ela pode se duplicar e formar 2 moléculas iguais a ela. Tá bom? Com os pares de bases todos. Nesse caso, é TA, CG, AT, CG, tá vendo? Ó, ela faz outras 2 iguais.
Então, um processo chamado autoduplicação semiconservativa ou ainda chamada replicação. Pode usar os dois termos, tá bom? Replicação. Então, assim, basicamente o que a gente tem que saber sobre o DNA e é toda essa composição química dele, né? Essa parte bioquímica que a gente viu agora, e a parte de como acontece a autoduplicação e como acontece a replicação. A autoduplicação e a transcrição, né? Então, de novo, o DNA fazendo mais DNA ou transcrição, o DNA fazendo RNA, certo? E a partir daí, gente, é que nós temos a síntese proteica depois, tá certo? Que continua aí as nossas aulas depois 17, 18, né? Tá? Beleza. Então, assim, desse assunto do DNA, da aula 16, o que ficou faltando foi isso, foi o mecanismo, né? Ou os mecanismos de transcrição e duplicação. Como eles são um pouquinho chatinhos, um pouquinho detalhados e tal, eu quero depois fazer com calma com vocês, certo? Aí a gente volta ao DNA para ver como funciona a transcrição e a duplicação, né? O que vocês sabem por enquanto, então? Composição bioquímica do DNA e do RNA e as suas funções. Fala, Castilho, mas só essas duas? Só isso? Para isso que ele serve? Só. Controle da célula, transmissão hereditária. Mas o só é muita coisa, né? É muita coisa. Ele controla as células todas, gente, qualquer ser vivo. E transmite as informações genéticas para todos os seres vivos, até para vírus e bactérias, né? Então, na verdade, o que parece pouco é muito, certo? Beleza. Mas disso tudo que a gente viu hoje, então, para a gente já ir finalizando aqui, não atrasar tanto, gente, a nossa aula, vamos lá, me manda quem ficou com alguma dúvida dessa parte mais bioquímica aí, mais chatinha do DNA. Tudo bem, por enquanto? Professor. Diga, fala, Brina. Tem uma coisa que tá vagamente, eu tô lembrando vagamente, que é aquela ligação 5x3, eu acho. Eu não sei se é isso, se o nome é esse. Na verdade é assim, Breno, isso aí é a orientação do DNA, sabe? Eu vou entrar nesse detalhe quando eu falar da duplicação e da transcrição, mas são as extremidades do DNA. Uma delas é a 5 linha, a outra 3 linha. Isso, né? Isso. E a leitura da molécula é feita num sentido específico, depende se é para transcrição ou duplicação, tá bom? Mas eu vou entrar a gente vai ver, né? Depois. Vamos. Tá bom, então. Pensei que... Não, mas beleza, obrigado. Vou entrar nesse assunto depois. Boa, legal. Beleza, gente? Tá professor. Bom. Diga. Fala, Desculpe. David, fala, David. Você quer falar, Sara, primeiro? É o Samuel, mano. Se você quiser... A minha é bem rapidinho. Pode falar então. Ô, Castilho, deixa eu te perguntar. Eu queria saber se, assim, eu escrevi um negocinho aqui, eu queria saber se tá certo. Então, uma base é formada pela ligação de uma pentose com um fósforo e um radical, que seria tipo a timina, a guanina ou a adenosina. A adenina. Isso tá certo? Qual ligação que você fala? Tipo, quando você falou do nucleotídeo, né? Que é aí, tipo, tinha ali o T. As 3 partes. Ligado com a desoxirribose e o fósforo. Tipo, tá certo essa minha definição que eu escrevi? Exato. Quer ver, Samuel, você, nessa página que eu estava mostrando, você consegue ver essas ligações, né? Tá vendo, ó? Então, a ligação do grupo fosfato com a pentose, olha ela aqui acontecendo, né? Entre os carbonos, tá certo? O 5º carbono aqui da pentose, né? E o oxigênio. E aqui, com a base nitrogenada, tá vendo? É com o grupo amina, né? Ele tem um grupo amina aqui nessa parte da molécula, a base nitrogenada, e liga com o carbono aqui também, tá vendo? Ó? Né? Essas são as ligações químicas que acontecem, tá? Tá bom, então. Obrigado, viu? Imagina. Aí tchau. O David também ia perguntar alguma coisa, né? Diga, David. Isso. Professor, eu não entendi muito bem a diferença das pentoses. Eu perdi essa parte. É simples, você poderia explicar, por favor? Sim, a pentose do RNA é ribose, certo? Então, ela tem lá os seus carbonos todos, os seus 5 carbonos e ligações com oxigênios, né? Muito bem. A desoxirribose, David, ela tem um oxigênio a menos, tá? No processo de formação desse açúcar, né, desse monossacarídeo, ele perde um oxigênio, então desoxi, tá? Por isso. Aí dá o nome ao ácido, né? Então, ácido desoxirribonucleico e do RNA o ácido ribonucleico. Tá bom? Tá bom, obrigado, professor. Imagina. E a Sara? Diga, Sara. Sara ia perguntar ou foi só? É o Samuel, no caso, né?
Que a Sara está com a mão levantada, mas acho que acabou ficando da última dúvida. Tá legal. Beleza, gente. Então era isso por enquanto. Lembra que tem muito mais de onde saiu isso dos ácidos nucleicos, tá? Então a gente vai ficar por mais umas 4 aulas com eles, porque tem muitos detalhes, inclusive esse que você falou, né, Samuel, do 5' 3' e tal, tá? Mas é uma parte muito interessante. Eu adoro, gente. O DNA é muito legal, tá? Vocês vão ver como, apesar dos detalhezinhos bioquímicos, né, a parte mais legal deles não é nem isso. É tudo que eles representam para a célula e etc. Tá? A gente vai entrar bastante em características genéticas e etc. Tá bom? Beleza, depois eu vou passar, então, o gabarito das questões de hoje e também a tarefa que eu vou pedir para vocês dessa aula 15, tá bom, gente? Mando lá no grupo. Tá bom, um grande professor. abraço para todo mundo. Tchau, bom fim de semana. A gente se vê na próxima semana. Tchau, Valeu, professor, igualmente. Tchau, obrigado, gente. Até mais.